Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Receba a todos a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler hoje a Santa Palavra de Deus, que se encontra no Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler no verso 32, a parábola da figueira, exortação à vigilância. Vamos ler a Santa Palavra do Senhor, que nos diga assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vide todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passarão esta geração sem que tudo isto aconteça. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Amados irmãos, vemos aqui a parábola da figueira. Amados irmãos, realmente é verídico. Nós sabemos que quando está perto do verão, sabemos que quando está saindo do inverno para entrar no verão, o vento começa a soprar sobre a face da terra, o vento começa a raiar todos os dias, e as árvores que está seca, elas começam a se brotar. Porque de acordo a própria estação da noite, quando chega no decorrer da noite, a própria terra, ela começa a brotar. E pela terra começar a brotar, ela começa a verter água. Então, através do brotamento da própria terra, as árvores começam a se brotar. As árvores começam a criar folhas. E cada uma se torna mais bonita do que a outra. E de acordo com as folhas, daqui a pouco as árvores começam também a florescer e começam a dar os seus frutos. Então, quando as árvores começam a brotar, nós percebemos que está chegando ao verão. Quando começa a soprar o vento sobre a terra, percebemos também que está começando a entrar o verão.
Então, meus amados irmãos, quando nós percebemos que as árvores começam a brotar, e começa cada um sair as suas folhas mais bonitas do que as outras, nós começamos a observar e às vezes até mesmo comentamos: aquele pé de árvore estava seco, olha agora como ele está verde, porque agora ele está cheio de folhas. Então ele se torna um pé de árvore mais bonito. Então nós percebemos que aquele pé de árvore está diferente por causa das folhas que agora se encontra nele. E começamos a observar e também a comentar com respeito àquele pé de árvore. Então aqui o Senhor Jesus Cristo, ele toma um pé de árvore, ele toma a mudança da estação para nos mostrar o sinal da sua vinda. Então aqui ele fala: assim como vós percebeis a mudança da estação do tempo, assim como vós percebeis que está chegando o verão, por vós ver os pés de árvore começar a brotar, e vós começar a observar e também comentar com respeito àquele pé de árvore. Então aqui o Senhor Jesus está testificando que da mesma forma que nós percebemos que está chegando o verão, através da manifestação dos pés de árvore, pelas suas folhas, pela beleza das suas folhas, também o Senhor Jesus está indagando que, de acordo aos acontecimentos que estiver acontecendo sobre a face da terra, também é um sinal que nos mostra a manifestação da vinda do Filho de Deus. Amados irmãos, se nós analisar o tempo que estamos vivendo dias críticos sobre a face da terra. Estamos vivendo dias de guerra sobre a face da terra. Estamos vivendo dias de dificuldade sobre a face da terra. Então nós chegamos numa época a qual nós nunca vivemos. Porém, eu nunca vivi a época que eu estou vivendo hoje, no século 21. Então, amados irmãos, nós percebemos que tudo isso que está acontecendo sobre a face da terra é um sinal de Deus. É um sinal da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um sinal da manifestação de Deus para o arrebatamento da sua igreja. Ainda, meus amados irmãos, ainda que nós não queremos acreditar, ainda que nós não queremos ver que o que está acontecendo sobre a face da terra é um sinal de Deus, ainda que nós não queira ver, mas você pode ter a plena certeza que isto é um sinal de Deus. Isso está nos mostrando, está nos alertando que o Senhor Jesus Cristo está às portas para arrebatar o teu povo, para arrebatar a tua igreja. Então, meus amados irmãos, nós entendemos e compreendemos que Deus está querendo nos despertar de uma forma e de outra. Deus o está querendo nos avisar que Ele está às portas para arrebatar o teu povo, para arrebatar a tua igreja. Amados irmãos, nós vemos nesta leitura sagrada, essa lição da Bíblia está nos falando
que os anjos, eles não sabem o dia da vinda do Senhor. E nem o próprio Jesus Cristo sabe o dia da sua vinda, porque só o Pai sabe. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Deus, ele está sentado no teu trono, e o Senhor Jesus Cristo está na porta do céu, olhando para nós aqui na terra, contemplando a cada um de nós que estamos andando aqui sobre a face da terra e lutando cada dia, ordenando ao teu Espírito Santo a cada dia para correr com mais velocidade, para atingir o meu coração, ou seja, para alcançar o meu coração, para alcançar o seu coração, para que a cada dia nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e podemos nos colocar diante da presença do Senhor com um coração sincero, com um coração reto, com um coração arrependido, porque sem o arrependimento ninguém verá Deus, com um coração convertido, e nos colocar a cada dia diante da presença do Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu sei muito bem que não é fácil para nós tomar a decisão para com Deus. O porquê? Nós não estamos vendo a Deus. Nós sabemos que Deus existe, mas nós não estamos vendo. E nós, por ser pecadores, acreditamos muito naquilo que nós vemos. Só que a Bíblia Sagrada nos revela e confirma que se nós acreditar só naquilo que nós vemos, a Bíblia Sagrada nos revela e confirma que isso não é fé. Isso não é crença em Deus. Mas sim, fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Você sabe que Deus, talvez você ainda não viu a Deus. Porém eu, pelas misericórdias de Deus, pelo socorro de Deus, eu já tive o privilégio de ver ao Senhor Jesus Cristo andando sobre as nuvens. No ano de 2013, às 5 horas da manhã, eu me encontrava numa visão espiritual. Eu estava andando numa rua, e ali naquilo que eu estava andando naquela rua de terra, olhando para o céu, daí a pouco resplandeceu um resplendor de luz muito forte, que bateu contra as nuvens. E as nuvens abriu assim como você abre a cortina aí da sua casa. E o Senhor Jesus Cristo apareceu andando sobre as nuvens. Aí a primeira vez, aí a segunda vez, as mesmas luzes bateu contra os céus, e os céus novamente abriu com uma cortina. E ele apareceu seguro na mão de um garotinho de 10 anos. Ele segurava na mão dele com a mão esquerda, e com a mão direita ele estava com chicote na mão. Na terceira visão, em seguida, a qual o resplendor de luz bateu novamente contra os céus abriu novamente pela terceira vez, e foi escrito vários nomes no céu, foi escrito vários nomes, como se fosse uma TV digital, foi escrevendo vários nomes, e todo o céu foi tomado de flores muito grandes tomadas aos céus.
E eu até conseguia juntar a primeira frase que foi escrito e conseguia ler. Não era em português o que estava escrito. Mas por eu ficar tão encantado para querer ver novamente ao Senhor, eu acabei esquecendo o que eu li. Então naquela visão o Senhor me deu a interpretação daquela visão. A primeira vez que Ele apareceu andando sobre as nuvens, ali Ele mostrou o arrebatamento que vai acontecer nesses dias. A segunda visão, Ele segura na mão de um garoto de 10 anos, com a mão esquerda, e com a mão direita Ele levantava um chicote, como se fosse chicotear aquele rapaz. Ali Ele mostrou que depois do arrebatamento, que é a primeira vez que Ele apareceu andando, aí na segunda vez Ele segura na mão do rapaz. Ali Ele mostrou que é o juiz, porque Ele vai vir e vai arrebatar a igreja para os céus. E a igreja vai ficar com Deus dos céus até o dia do juízo. Enquanto isso, a terra vai estar vivendo a maior tribulação que ela jamais pudesse ter vivido. A terra vai estar vivendo um sofrimento o jamais alguém pudesse contemplar, nos diga a Bíblia, enquanto houve gente sobre a face da terra. Então os salvos vão estar com Deus na glória. Então a segunda visão, o Senhor com chicote na mão, ali está mostrando o dia do juízo. Ele vai chamar todas as nações diante de si para julgamento. A terceira visão, os nomes e as flores, é a festa das bodas. É a festa das bodas dos salvos com Jesus Cristo nos céus e viverá eternamente com Deus dos céus. Então esta visão foi isso: o arrebatamento, o juízo e a salvação eterna do salvo para com Cristo. Então, meus amados irmãos, por as pessoas não conseguirem ver Deus, muitas das vezes elas não querem se esforçar, porque não está vendo. Mas só que quando você busca Deus por fé, mesmo que você não esteja vendo, mas se você busca por fé, você vai conseguir ver a Deus, porque Deus vai se fazer presente na sua vida. Então vemos os sinais que está acontecendo sobre a face da terra, nos dias que nós estamos vivendo. É nada mais e nada menos do que o sinal da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está na porta dos céus, olhando para nós na terra. E o Deus, o Pai, está sentado no teu trono. No dia que Deus, o Pai, levantar do seu trono para vir conversar com o teu filho na porta dos céus, que olha para a terra, naquele dia, o Senhor Jesus Cristo vai saber que a hora dele vir no arrebatamento é aquela. Porque, meus amados irmãos, se Deus, o Pai, já estivesse olhando para a terra, ele já teria ordenado o arrebatamento. Porque os dias que nós estamos vivendo, é 10 vezes pior, é 30 vezes pior, é 100 vezes pior do que os dias de Sodoma e Gomorra, a qual cidade Deus o destruiu com fogo,
a cidade que Ló habitava. Mas porém, por Ló ser um servo de Deus, ser um justo de Deus, Deus não permitiu que ele fizesse parte da destruição. Mas Deus enviou os teus anjos para tirar Ló da cidade, porque ele iria destruir a cidade. Mas só que hoje nós temos o privilégio, porque Jesus Cristo se sentou como misericórdia eterna. Então Jesus Cristo recebeu toda a paciência para nos suportar, para nos perdoar e para lutar dia e noite para nos salvar. Mas só que ele vem. Ele vai vir. Ele vem. Numa hora que ninguém espera, ele vai vir. Então vemos o Senhor que está falando. Assim como foi nos dias de Noé, casava e dava-se em casamento. Comia e bebia. E o patriarca Noé anunciando a palavra de Deus. Patriarca Noé anunciando para o povo se arrepender. Patriarca Noé anunciando dia e noite para que o povo viesse a se arrepender dos seus pecados. E que viesse a converter ao Senhor teu Deus. E o povo não dava ouvido para a pregação de Noé. O povo não dava ouvido para a exortação de Noé. Mas sim dava risada dele. Criticava ele. E não dava ouvido para a palavra de Deus. Os dias que nós estamos vivendo não é diferente. Os dias que estamos vivendo não é diferente dos dias de Noé. E veja que Deus ordenou a Noé para construir a arca. E continuar pregando. E continuar avisando para o povo que Deus havia de destruir aquela nação com água. E naquele tempo quase não chovia. Aí é que o povo não acreditava mesmo. Aí é que o povo achava que Noé estava louco, profetizando que Deus haveria de destruir a terra com água, numa época que chovia menos. Aí é que o povo não acreditava mesmo. Mas Noé, por ter ouvido a voz de Deus, ele não foi infiel a Deus. Ele não foi ignorante à voz de Deus. Mas ele continuou pregando a palavra. Ele continuou anunciando que Deus haveria de lançar um dilúvio sobre a terra. E haveria de destruir. Haveria de consumir toda a carne. Haveria de consumir toda a nação. A palavra de Deus nos mostra que Noé pregou a palavra em média de 20 anos. Em média de 100 anos. Noé anunciou a palavra de Deus em média de 100 anos. 100 anos. Até chegou o dilúvio. O qual o povo não cria e nem acreditava que iria acontecer. O qual o povo zombava e dava risada quando Noé falava que o dilúvio iria acontecer. Os dias que estamos vivendo não é diferente. Muitas pessoas dão risada quando nós falamos que Jesus vai vir. Muitas pessoas ignoram quando nós tentamos alertar ela que Jesus vai vir. Muitas pessoas zombam. Muitas pessoas falam, desde quando eu nasci, que os meus avós falavam que Jesus iria vir. Mas só que agora, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada já chegou no nível o qual Deus o prometeu que haveria de vir. A Bíblia Sagrada já chegou
quase na quantidade de anos que Deus nos avisa e nos alerta dizendo que quando chegasse naquela quantidade de anos que o teu filho o haveria de se manifestar. E se você for estudar a Bíblia, você vai ver que já está chegando na quantidade de anos que Deus falou. Então, se já está chegando na quantidade de anos que Deus falou, essa é a prova. Essa é a prova que o Senhor Jesus Cristo está às portas para se manifestar. Então hoje o Senhor Jesus está nos alertando, está nos avisando, para que nós dê ouvido à sua voz, para que nós dê ouvido à sua palavra, e que nós tomamos uma decisão sobre a nossa vida, e que procuramos nos colocar diante de Deus, para nos preparar para o dia do arrebatamento do Senhor. Para nos preparar para o dia da vinda do Senhor. No tempo de Noé, o povo não quis dar ouvido, até que chegou o dia do dilúvio. Até que chegou o dia do dilúvio, qual Deus lacrou por fora a arca. Noé fechou por dentro e Deus lacrou por fora. E daqui a pouco Deus começou a mandar chuva sobre a face da terra. Daqui a pouco Deus começou a mandar chuva dia e noite. E de acordo foi chovendo e a água foi tomando de conta de toda a terra. Daqui a pouco também Deus abriu as comportas que está embaixo da terra. Deus abriu as comportas que é os lençóis de água, é os mares que estão embaixo da terra. E daqui a pouco o povo lembrou da pregação de Noé. Eles lembraram que Noé avisou que Deus havia de mandar um dilúvio. E correram para a arca. Só que agora já era tarde demais. Agora não dava mais tempo para eles se arrepender. Agora não dava mais tempo para eles se preparar. Agora não dava mais tempo para eles fazer aliança com Deus. Os dias que estamos vivendo é as mesmas coisas. As pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus. As pessoas não querem fazer aliança com Deus. Porque acham que o mundo vai permanecer para sempre. A expansão do mundo, que é a terra, ela vai permanecer para sempre. Mas tudo que está trilhando e andando sobre a face da terra, há um tempo determinado por Deus para ficar sobre a face da terra. A humanidade que hoje está sobre a face da terra, há um tempo determinado por Deus para elas permanecer sobre a face da terra. E a partir do momento que aconteceu o arrebatamento, a terra vai passar o maior sofrimento a que jamais o ser humano pode contemplar. A terra vai viver a maior aflição a que jamais o ser humano pudesse um dia deparar com ele. Então o Senhor Jesus está falando nesta palavra: passará os céus e passará a terra, mas as palavras dele não passará, mas sim tudo se cumprirá. Se o Senhor Jesus está nos avisando que Ele vai vir, Ele vai vir no arrebatamento da igreja, Ele vai vir, ainda que nós não queira. Mas o nosso querer ou o nosso não querer não faz diferença para Deus, porque Deus é o Criador. Deus, Ele é o princípio, Ele é a verdade, Ele é o fim. Deus, Ele não depende nem de mim e nem de você para Ele ser, porque Ele é Deus, Ele é Criador. E nós fomos criatura de Deus. Nós fomos criados como criatura
A partir do momento que você aceita Jesus e segue aos passos de Jesus e é batizado no batismo de Jesus, você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Então, amados irmãos, Deus está nos despertando que Ele vai vir. Ele vai vir numa hora que ninguém espera. Ele vai vir no momento que ninguém está esperando. Ele vai se manifestar naquele momento que todo mundo vai estar tranquilo. É por isso que a Bíblia Sagrada nos exorta dizendo: bem-aventurado é aquele homem e aquela mulher que quando o Senhor vier para te buscar, encontrar você vigiando. Que quando o Senhor vier para me buscar, Ele me encontrar vigiando. Então a Bíblia Sagrada nos avisa que nós temos que estar atento, porque aquele que nos prometeu, Ele há de cumprir com a tua palavra. Porque Ele não é filho do homem para que minta, mas sim Ele é Deus, Senhor e Salvador, para todo aquele que nele crê. Então o Senhor Jesus, Ele vai vir. Ele não sabe a hora, porque a hora está com o Pai. E quando o Pai vier na porta que olha para a terra, para olhar para a terra, a partir daquele momento, Jesus Cristo vai estar ciente que a hora dele vir é aquela hora. É aquela hora, a hora dele vir. Então, amada igreja do Senhor, é tempo de nós nos colocar diante da presença do Senhor. A Bíblia Sagrada nos revela e confirma que todo tempo é tempo de nós buscar Deus. Todos os dias é dia de nós buscar Deus. Nem todos os dias nós estamos com vontade de se colocar diante de Deus. Mas só que nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar. Porque naquele dia que nós não queremos buscar a Deus, aquele dia é o dia que o Senhor tem a vitória maior para nos entregar. Talvez naquele dia nós estamos um